Glória a Deus. Seremos bem breves. Por isso, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 3, versículo 13. Iremos fazer uma breve reflexão. Estamos no mês da família, e a família, todo o trabalho desse mês está voltado para o tema Famílias Amigas de Deus. Isso baseado na vida de Abraão. Abraão, aquele que foi chamado amigo de Deus. Amém? O tema proposto é: quem é o Deus de Abraão? É o Deus que você serve, é o Deus que você tem intimidade. O texto diz assim, Atos capítulo 3, versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Amém? Olha, se nós pesquisarmos na Bíblia, nós vamos encontrar várias vezes a expressão o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, lá no deserto, quando ele viu aquela sarça ardente, quando Deus se apresenta pela primeira vez a ele, Deus vai se identificar para Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Novamente, Moisés, quando ele é chamado para liderar o povo na saída do Egito, o Senhor fala diretamente com ele: olha, tu falarás que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, foi este sim que te separou. E você vai ver isso em Êxodos, no capítulo 4, versículo 5, também Êxodo capítulo 3, versículo 6. Pedro, já no Novo Testamento, logo após aquele evento da cura do coxo na porta formosa do templo, o povo rodeia Pedro e João, e Pedro vira: por que vocês estão assim, tão assustados pelo que aconteceu? E Pedro vai citar essa mesma expressão: olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso, Atos 3,13, que foi o texto de base para esta pregação. Estevão, também ele se utilizou dessa expressão no seu discurso, no seu lindo discurso, antes de ser apedrejado pelos homens daquela cidade. Então nós vemos que Deus se apresenta como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o que nós podemos extrair disso? O que nós podemos aprender a partir dessa expressão? Primeiro, o Deus de Abraão é o Deus que deseja relacionar-se com a nossa família. Amém? Se você ler a história de Abraão, você vai ver que esse Deus, ele se relacionou com seu amigo Abraão bem de perto. Não somente com Abraão, mas com a família de Abraão. Você vai ver que a história de Deus e Abraão é uma história de relacionamento. Algo que surgiu tão natural. Quando você abrir em Gênesis capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: certo dia o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. E Abraão obedeceu. Ali começou um relacionamento de amizade entre Deus e Abraão. E ao longo da história de Abraão, dessa saga de Abraão, você vai ver vários pontos. O Deus de Abraão, e Deus responde a Abraão, e Deus aparece a Abraão. Responder, andar com, isso tudo reflete relacionamento. Eu quero dizer que o Deus de Abraão, que é o Deus que você serve, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que você serve, é um Deus de relacionamento. E relacionamento não se dá assim, de forma esporádica, somente aos domingos de manhã ou à noite. Relacionamento é caminhar. Abraão caminhou com Deus. Relacionamento é interagir, é troca, é diálogo, é responder e corresponder. Isso é relacionamento. Eu quero dizer que o mesmo Deus que se relacionou com Abraão é o Deus que quer se relacionar com a sua família. É o Deus que quer se relacionar com você, pai. É o Deus que quer se relacionar com você, mãe. É o Deus que quer se relacionar com você, filho. E quer caminhar contigo, quer ser seu amigo de jornada, de caminhada. Eu pergunto, como é que tem sido esse seu relacionamento com Deus? Como você tem cultivado a presença desse Deus que quer intimidade, que quer se relacionar contigo? Como é que você tem cultivado isso em sua família?
Aprenda uma coisa: o nosso encontro com Deus só se transforma em relacionamento a partir de uma vida de oração. Amém? Você pode repetir comigo? O meu encontro com Deus só se transforma em relacionamento mediante uma vida de oração. Você vai ter relacionamento com Deus a partir do momento que você desenvolver uma vida de oração e leitura da sua palavra. Porque se relacionar é falar, mas também é ouvir o que Deus tem a dizer, é caminhar, é responder e corresponder corresponder esse amor que Deus já demonstrou em seu Filho Jesus Cristo. Podemos aprender também que o Deus de Abraão, a partir dessa expressão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, podemos aprender que o Deus de Abraão é o Deus que não se esquece de suas promessas. Quando nós nos referimos aqui a Moisés, quando Deus se apresenta a Moisés e dá a Moisés a grande missão de tirar o seu povo da terra do Egito, na realidade, Deus estava falando: olha, Moisés, eu quero te lembrar que eu tenho uma promessa, e essa promessa foi dada a Abraão, que eu o levaria para uma terra, e ali naquela terra ele prosperaria, e essa terra é a terra de Canaã. O Egito não é o seu lugar, não é o lugar do seu povo. Foi nesse contexto. O povo hebreu estava 430 anos no Egito, mas não era no Egito que o povo deveria ficar. Deus levanta Moisés e lembra: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou um Deus, sim, um Deus de promessas, mas eu não sou um homem para mentir. Em Números, no capítulo 23, versículo 19, vai dizer o seguinte: que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso esse Deus falaria e não faria? Acaso ele diria e não cumpriria? A promessa de Deus era para Abraão, para Isaac, para Jacó, mas para a descendência de Abraão. Amém ou não? Então, quando Deus se apresenta a Moisés e diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele está falando: olha, eu não me esqueci da promessa que fiz a meu servo. E levanta então Moisés. De repente Deus, em algum momento, seja em oração, através da palavra, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, de repente Deus prometeu alguma coisa a você, em seu coração, e você sabe exatamente que foi Deus que falou contigo. Eu quero dizer, se foi realmente Deus que falou contigo, se você tem uma promessa de Deus guardada em seu coração, essa promessa vai se cumprir, amém? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, e quando Ele promete, Ele cumpre. Então não esqueça, se Ele realmente e confirmou em seu coração alguma promessa, Ele vai cumprir na sua vida, vai cumprir na vida da sua família. Não deixe de crer nas promessas de Deus, nas promessas que Ele tem para você e para a sua família, no seu contexto familiar. Creia que o que Deus promete, Ele cumpre, amém? E finalizando, nós podemos aprender que esse Deus de Abraão é um Deus que deseja estar presente nas várias gerações de nossa família. Porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E por que se apresenta dessa maneira? Porque Ele agiu na vida de Abraão, pai. Agiu na vida de Isaac, filho de Abraão. E agiu na vida de Jacó, neto de Abraão. Deus é um Deus que quer perpetuar a sua presença na sua família e nas gerações vindouras. De repente você não vai ver seu bisneto, seu tataraneto, mas pode crer que o desejo de Deus é que eles sejam servos e sejam amigos. Mas isso tudo começa com você, a partir do momento que você desenvolva no seu lar, como pai, um momento de intimidade com Deus. E os seus filhos te observando
posso ver assim, realmente, meu pai, minha mãe, meu pai é um homem de Deus, minha mulher é uma mulher, minha esposa e minha mãe é uma mulher de Deus. Com certeza, Isaac observava Sara, e Sara contava o que aconteceu desde o dia que eles saíram lá de Ur dos Caldeus. Com certeza, Isaac, aquilo ficou em seu coração, aquela experiência que eles tiveram lá no Monte Moriá, quando Isaac é pedido como sacrifício pelo próprio Deus, e Abraão obedeceu incondicionalmente, apesar de amar infinitamente seu filho, ele obedeceu incondicionalmente a esse Deus, levando seu filho ao sacrifício. E Deus fala: não, Abraão, não faça tão mal. Com certeza eu creio que Isaac, já deitado sobre a pedra para ser sacrificado, em obediência também, Isaac ouviu aquela voz de Deus. São experiências que são passadas de pai para filho. Por isso, meu querido, passe as suas experiências com Deus para o seu filho, para que eles aprendam que esse nosso Deus é um Deus de relacionamento. A nossa oração é que a nossa caminhada com Deus, essa nossa intimidade com Deus, as nossas experiências com Deus, possam revelar para as outras pessoas. A experiência da nossa família com Deus possam também revelar para os nossos vizinhos que Deus é conosco. E quem sabe nós poderemos ouvir assim: olha, o Deus de fulano, o Deus de ciclano, esse é um Deus maravilhoso. Porque a sua vida, a nossa vida, deve refletir a ação poderosa desse Deus, amém? Que jamais esqueçamos as promessas de Deus para nós, que todos os membros da nossa família possam experimentar esse relacionamento íntimo com Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Convido o pastor para que suba, ele estará orando. Se Deus prometeu, ele cumpre. Então aprendemos aqui que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Esse Deus, quem é o Deus de Abraão? É um Deus de relacionamento, um Deus de caminhar junto. Quem é o Deus de Abraão? É um Deus que cumpre as promessas que Ele faz. E quem é o Deus de Abraão? É aquele que quer se fazer presente na sua família e nas demais gerações que sairão de você. Que Deus te abençoe nesta manhã. Mães, meus parabéns. Continue caminhando com Deus.